Nós já estamos nos preparando aqui para o tempo da ceia. E nós vamos rapidamente refletir numa palavra. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 10. Nós leremos os versículos 19 a 22. Então eu queria fazer essa leitura. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 a 22. Eu estou usando hoje a NVI. Então, talvez você tenha alguma diferença na leitura, mas farei essa leitura hoje na NVI. E diante de tantas coisas que nos saltam ao coração quando nós vemos essa mesa colocada, quando refletimos sobre os elementos do cálice, do pão, tanta coisa, é simbolizada e manifesta através da ceia do Senhor, da mesa do Senhor. E uma delas que eu queria falar hoje é sobre remissão, aquilo que faz a gente recomeçar. Então, se há algo que a ceia do Senhor representa, é a remissão, aquilo que nos livra, nos liberta, nos transforma do domínio do pecado para uma vida nova. E isso tem a ver com recomeço. Então vamos ler a passagem bíblica que vai dizer assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santíssimo, pelo lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os corpos lavados com água pura. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deixa a sua Bíblia aberta, mas se você puder, feche os seus olhos. Eu vou visitar esses textos em mais alguns momentos durante a reflexão. Pai, nós queremos nesta hora dedicar o nosso intelecto, o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, os nossos sentimentos, tudo voltado à Tua Palavra. Então nos ajuda, Pai, mediante o que vai ser exposto, a termos um coração tratado, edificado, fortalecido pelo Senhor. Move nos nossos corações, ó Pai, trabalhando essa convicção daquele sangue que nos remiu, aquele sangue que nos libertou, o sangue que nos traz vida nova, o sangue que nos faz recomeçar. Trabalha nos nossos corações, Senhor. Nós dedicamos a Ti a nossa vida e pedimos a Tua iluminação para essa reflexão, para essa palavra exposta. Nós pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos capacite, nos ensine e nos fortaleça nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Remissão, aquilo que nos faz recomeçar. Interessante como a mesa do Senhor, ela traz para a nossa vida profunda reflexão. Eu, pelo menos, sempre quando vejo os elementos diante de mim, paro para refletir sobre o que isso representa e o que isso causou na minha vida. Não uma mesa posta em si e elementos simbólicos, mas o que o sangue de Jesus, Ele fez na minha vida. Uma das coisas foi recomeçar. Uma das coisas foi poder tentar mais uma vez. Como seria terrível a minha vida se eu não pudesse recomeçar. Como seria terrível a nossa vida se a gente não pudesse tentar mais uma vez, se a gente não pudesse, mediante os nossos erros, ajustar o nosso coração e fazer com que ele pudesse ser transformado. E o sangue de Jesus, ele faz com que a gente tenha a possibilidade de recomeçar. Recomeço é uma ação que normalmente é importante para restaurar as coisas, para corrigir, para refazer aquilo que não pode mais funcionar. Sempre quando eu recomeço com coisa que quebrou. Eu recomeço com coisas que pararam de funcionar ou que erraram. Você não recomeça o que você acerta. Você não recomeça o que não precisa ser mudado. Você só recomeça aquilo que deixou de prestar.
aquilo que de alguma maneira parou de funcionar. E pense sobre isso, irmão. Sejam as coisas mais simples ou as coisas mais complexas, pode acontecer da gente ter que recomeçar visando ajustes, para que o nosso propósito seja estabelecido e cumprido. Em algum momento da tua vida, você teve que recomeçar algumas coisas. Às vezes a gente recomeça sem perceber, porque a gente erra tanto, que já nem percebemos mais os nossos recomeços. Mas é bom quando a gente lembra do recomeço, sabe por quê? A gente valoriza cada tentativa. A gente valoriza, sabe, a oportunidade que foi dada. A gente valoriza, sabe, a importância daquele que nos deu a oportunidade. A gente recomeça a coisa que travou. A gente recomeça o que foi impedido. Recomeçamos o que foi limitado de alguma forma de continuar. E isso leva a gente diretamente a uma condição de reflexão perante Deus. Nós, como pecadores, nós vivemos escangalhando. Nós vivemos o tempo todo fracassando. Vivemos o tempo inteiro, de alguma forma, travados e impedidos e limitados de experimentar uma graça poderosa sobre nós. Mas aí há uma diferença. Existem aqueles que estão conformados em permanecer assim e aqueles que, pelo sangue de Jesus, estão desejosos de mudar e serem transformados. O nome desses é igreja. O que me admira não é ver pessoas que estão desejosas de mudar. Não, isso aí, para a glória de Deus, aumenta a minha fé. Mas o que me admira é ver pessoas dentro desse contexto acreditando que não vão mudar, que não vão serem diferentes, não serão restaurados, ou muito menos descerão do seu estado de concupiscência para um estado de renovação no Senhor. Isso me chama a atenção. Mas pense bem, querido, o pecado travou a gente, o pecado limitou a gente, o pecado fez com que a gente ficasse desconfigurado. Nascemos para adorar a Deus e vivemos adorando um monte de coisa. Agora mesmo, nesse exato momento, deve ter um punhado de gente celebrando alguém que ganhou uma eleição, celebrando, sabe, o dinheiro, o poder, o status que esse Estado vai conceder. Existem pessoas que têm os seus ídolos no coração, que estão adorando a outras coisas, sabe por quê? Porque o pecado desconfigurou a gente. Fez com que a gente olhasse para a coisa errada, errasse o alvo era Deus, e a gente acabou, por causa do nosso pecado, impedido de ser semelhança do Senhor, impedido de servi-lo. Talvez existam pessoas aqui hoje, que não estão adorando a Deus, como deveriam adorar, porque adorar no templo e com culto pronto, é mole, irmão. Eu quero ver quando o culto é dentro do seu quarto, eu quero ver quando o culto é na sala da sua casa, eu quero ver quando o culto é 5 e pouco quando você acorda. Eu quero ver o culto quando, sabe, você não tem ninguém para te assistir. E sentir o teu perfume e admirar as suas roupas. Talvez algumas pessoas estejam impedidas de adorar e até de servi-lo. Porque servir aqui, quando nós estamos em mobilização, em comunidade de fé, também é interessante. Estão vendo a gente fazer alguma coisa, mas será que você serve aonde você trabalha? Você serve a quem você mora junto? Você serve às pessoas que estão vendo você o tempo todo? Ou parece que o serviço e a adoração está limitada a este lugar? Se está limitada a este lugar, nós não estamos diferentes das pessoas religiosas. E provavelmente não entendemos aquilo que está travando a gente. Precisamos recomeçar. E é por isso que essa palavra, ela vai mostrar para nós uma possibilidade de conserto. E é por isso que é importante a gente lembrar que, em primeiro lugar, meu irmão, a cruz do Calvário, ela trouxe um novo caminho, ela abriu um caminho novo para nós. A cruz do Calvário, ela fez um novo e vivo caminho aberto diante de nós. Olha para a sua Bíblia, verso 19, versículo 19 e 20, vai dizer assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. É interessante que o autor aos Hebreus aqui trabalha a ênfase de um caminho diferente.
Ele traz aqui a menção do lugar santíssimo, mas ora bolas, que lugar santíssimo é esse, pastor? Se você é um estudioso da Bíblia, ou alguém que tem contato com a palavra de forma fervorosa, vai entender que essa menção é referente ao Antigo Testamento. O tabernáculo, que simbolizava casa de Deus, o lugar que Deus escolheu para habitar entre os homens e se relacionar com a raça humana. O tabernáculo tinha partições onde algumas pessoas não podiam entrar, e uma delas era o Santíssimo Lugar. Nesse ambiente, somente o sacerdote poderia adentrar. E o sacerdote tinha que estar puro, santo, irrepreensível, de consciência limpa, para que pudesse representar o povo diante de Deus. Nesse momento, o autor aos Hebreus traz um paralelo dizendo o seguinte: nós, nesse momento atual, nessa hora que a palavra está aberta, nós temos plena confiança para entrar nesse lugar. Mas pastor, somos sacerdotes a partir de Cristo, sim. A partir de Cristo nós temos um acesso que nos foi concedido pela graça de Deus. Não são homens que nos representam diante do Senhor, é Cristo que nos representa diante do Senhor. E isso é um novo e vivo caminho. O autor dos Hebreus está dizendo: olha, aquela coisa toda da lei, aquilo não é suficiente. Sabe por quê? Porque Cristo fez um novo e vivo caminho. Aquele caminho que apontava para o novo que veio em Jesus está cumprido. Ele é o nosso sacerdote, Ele nos representa, Ele vai até Deus por nós. Ele é aquele que abriu uma nova possibilidade para mim e para você. O homem em pecado, ele se distancia de Deus, ele continua se distanciando de Deus, ele se tornou escravo, ele se tornou sem propósito, sem direção. Esse parece ser o contexto mais contemporâneo de todos, porque hoje as pessoas estão vivendo exatamente assim. Aqui nesse lugar tem gente que está vivendo assim, gente que está vivendo escravo do pecado, distante de Deus e sem propósito. Está procurando propósito em coisa, em dinheiro, em status, em carreira. Está tentando se encher com nada e está cheio de nada. Porque o homem distante do Senhor é assim. O homem cujo sacerdote não é Cristo é assim. Ele está sem propósito, ele está sem direção. Mas Deus, ele tem uma iniciativa de abrir um novo e vivo caminho. Amém? Romanos 5, versículo 8, o texto vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele apela à cronologia, dizendo: olha, vocês eram ruins, e Deus mostrou o amor dele exatamente fazendo isso. É difícil alguém fazer uma coisa boa para quem é vacilão. Ninguém gosta de vacilão. Mas Cristo mostra o seu amor morrendo por vários vacilões. Aqueles que vivem vacilando. Aqueles que deliberadamente e arbitrariamente escolhem não estar na presença de Deus. Gostam do culto público, mas não vivem o culto pessoal. Gostam da comunhão coletiva, mas não vivem a comunhão individual com Deus. Isso precisa fazer a gente pensar, porque isso é uma oportunidade, mas também um alerta. É uma oportunidade porque se Cristo me amou quando eu era ruim, isso é uma oportunidade de eu arrumar minha vida, de eu melhorar meu coração, de eu fazer a minha vida completamente ser diferente pelo poder de Deus, mas também um alerta, porque se eu não estou mudando, algo vai me destruir, e pode ser o meu pecado. Nós não estamos imunes ao pecado, querido. Nós não estamos imunes a falhar, nós não estamos infalíveis de estarmos fracassando, não. Mas pela fé no Senhor Jesus, nós podemos ser libertos do domínio do pecado e experimentar uma vida com propósito. Será que a tua vida tem propósito hoje, ou você é apenas um número friburguense, que trabalha sem parar, sem entender que Deus quer te usar e fazer de você um instrumento? Será que você é mais um na estatística, que de repente hoje assinou um livro de voto para poder exercer a tua cidadania, ou você é um propósito de Deus? Você tem vivido para a glória dele, você tem sido para a glória dele.
porque a Bíblia também vai nos orientar sobre isso. E aqui é importante pensar o seguinte: existe a possibilidade de aproveitar o que Deus está fazendo, mas também de desprezar o que Deus está realizando. Perceba, a cada ceia você tem a oportunidade de aproveitar a graça que é derramada, a porta que é aberta, a oportunidade de mudança, mas você também tem a oportunidade de desprezar aquilo que Deus está fazendo e quer fazer na tua vida. Isso, de certa forma, me deixa tranquilo, de que eu não estou pregando em vão. Para alguns, vai ser para abençoar, para outros, para condenar. Para alguns, vai ser para salvação, para outros, vai ser para perdição. Para alguns, vai ser para conserto, mas para outros, para juízo. Jesus mesmo dizia: eu não condeno vocês, mas a palavra que eu tenho pregado, essa vai manifestar a justiça de Deus no dia do juízo. 1 João, versículo 8, no capítulo 1, vai dizer: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que João utiliza, mediante a tradução da Bíblia, em muitos momentos aqui, esse prefixo do se. Se confessarmos, se afirmarmos, se fizermos, essa condição do se, ela coloca aqui uma postura. Entendamos, se afirmarmos estar sem pecado, isso é uma postura. Se você vive a tua vida ignorando o teu pecado, cuidado, irmão, o seu pecado vai te achar. E quando ele te achar, você vai se machucar. E vai machucar quem está perto de você. Mas o texto continua com mais um prefixo dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Perceba, duas posturas diferentes. Uma que ignora, outra que se quebranta. Parece que esse é o público evangélico brasileiro. Alguns que se conformam em achar que não tem pecado, porque outros pecam mais. Outros são piores do que eu. Outros merecem muito mais serem castigados do que eu, porque o meu pecado não existe, o do outro que existe. O do outro apaga o meu. Mas existe também a postura daqueles que são humildes, dizendo: se confessarmos, a gente recebe misericórdia, a gente recebe perdão. Irmãos, existe um novo e um vivo caminho colocado diante de nós. E esse caminho se chama Cristo Jesus. Não é só alguém sobre o qual nós cantamos apenas, não é alguém sobre o qual nós pregamos apenas, é alguém que tem que viver, é alguém que está vivo e alguém que está na nossa vida em todos os momentos. Se você está com Cristo só aqui nesse lugar e já está fazendo prova aí na tua mente aí, resistindo a essa pregação, cuidado, querido. Você pode já estar num caminho perigoso e Deus quer te salvar. Deus quer te livrar, Deus quer te transformar, porque Ele tem planos para a sua vida, mesmo que você não esteja nem aí para os planos dEle, Ele tem planos para a sua vida. E é por isso que Jesus é o caminho e a porta até o Pai. Não tem outra escolha, não tem outro caminho, não tem atalho. De vez em quando eu vou num lugar que eu não conheço, às vezes o GPS me sugere um atalho, e normalmente quando eu vou no atalho eu me lasco, irmão, porque o atalho, eu não conheço o lugar, né? Eu vou para o atalho, aí eu perco o sinal do GPS. Aí o GPS não me joga para lugar nenhum. Que bênção. Quem já passou por isso aí? Já passaram? Só livramento, irmão. Só livramento do Senhor, né? Mas às vezes nós somos assim também na nossa caminhada de fé. Em muitos momentos nós não queremos seguir o caminho que é Cristo Jesus. Não queremos entrar pela porta que é Cristo Jesus. Queremos os nossos atalhos. Queremos pecados encobertos. Queremos viver de forma religiosa, fria, mentirosa. E isso faz com que a gente não entenda o que é a igreja, nem o que é a missão, nem o que é o evangelho. E às vezes nós perdemos o sinal espiritual. Não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Não conseguimos mais entender o que Ele tem pra gente. A gente só está empurrando com a barriga aquilo que Deus queria que a gente estivesse vivendo na íntegra. Mas é por isso que o autor aos Hebreus vai dizer assim no versículo 21, você pode olhar para a sua Bíblia para conferir: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que o versículo 21 está dizendo. Nós temos um grande
sacerdote sobre a casa de Deus. O ofício sacerdotal, inauguralmente feito por Arão e os seus descendentes, era representado por um homem que, destinado a representar o povo diante de Deus, tinha que ser separado para o Senhor. Quando a Bíblia fala que o sacerdote, ele ia até o Senhor, ele estava indo para perdoar os pecados das pessoas. O sacerdote era um representante do povo diante de Deus, diferente do profeta. O profeta, ele representa Deus diante do povo. Então, no Antigo Testamento acontecia muito essa realidade dos pecados serem perdoados, expiados, remidos, mediante o trabalho sacerdotal. O sacerdote representava o povo diante de Deus. Tem um momento muito interessante que marca isso, onde Moisés sobe ao monte para falar com Deus sobre o povo, e Deus fala com ele assim: eu vou destruir essa raça, eu vou acabar com esses seres humanos, eu vou acabar com esse povo, que é um povo obstinado, é um povo que não me ama de verdade, é um povo que finge. Eu vou acabar com eles, Moisés, serão destruídos. Vamos fazer um povo, eu e você, vamos recomeçar nós. E Moisés, como sacerdote, representando o povo, vai dizer: Senhor, não faz isso, não faça isso. Esse povo é conhecido por ser teu. Se a teu juízo vier sobre eles, como que as nações conhecerão esse povo, senão o povo que foi alvo do juízo do Senhor? Não faça isso. E Deus falou: tudo bem, Moisés, eu não vou fazer isso não. Mas vou fazer o seguinte: eu vou colocar um anjo na frente do povo, vou colocar vocês dentro da terra prometida, vocês vão ter o leite, o mel, vocês vão ter tudo que eu disse que ia acontecer, mas eu não vou estar com vocês. A minha presença não vai com vocês. E Moisés, como sacerdote, representando o povo, mais uma vez vai dizer: Senhor, se é para sair desse lugar sem a tua presença, não faz nem a gente sair daqui, porque a tua presença faz a gente ser povo, a tua presença faz com que a gente seja conhecido nessa terra. Se a tua presença não for, não vale a pena andar nem mais um passo. E por que nós somos assim? Porque nós andamos para lá e para cá sem a presença de Deus. Por quê? Porque nós somos tão duros, irresponsáveis. Por que nós somos assim? Queremos andar para lá e para cá, queremos o leite e o mel, as bênçãos, queremos que Deus abra a porta, queremos que Deus faça tudo, mas não queremos andar com Ele. Por que somos assim? Por que você é assim? Por que nós estamos assim tão perversos? Por que nós estamos assim, sabe, tão duros, tão religiosos? Por quê, queridos? Eu vou te dizer por quê. Porque nós esquecemos de Deus. Lembramos da instituição igreja, mas nos esquecemos de Deus. Precisamos lembrar do caminho, da verdade e a vida. João 14:6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Moisés exemplificou esse sacerdócio dizendo: não tem como, Deus. Como a gente vai sair daqui? Pedro disse isso também. Jesus, desamparado pelos 70, sem vergonha, que abandonaram ele quando ele disse: toma a cruz, nega a si mesmo, segue-me. Todo mundo foi embora, os 12 ficaram. E quando os 12 ficaram, Jesus fala: vocês vão me abandonar igual eles? E Pedro, inspirado por Deus, vai dizer: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro já estava antecipando uma postura sacerdotal, falando em nome dos 12, representando aquele grupo, dizendo: nós não temos para onde ir. E se eu posso te representar diante de Deus como sacerdote dessa igreja, eu queria que você pensasse sobre isso, irmão. Para onde você vai? Para onde você quer ir? O que você quer fazer? O que você vai fazer com o seu pecado? O que você vai fazer com Jesus? O que você vai fazer com a sua igreja? Para onde você vai? João 10, versículo 9 vai dizer assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. O ladrão
não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Interessante que Jesus usa aqui, mais uma vez, na narrativa do Evangelho de João, o que nós na teologia chamamos de expressão idiomática. Quando Jesus usa a expressão eu sou, ele está fazendo menção ao Antigo Testamento, onde Deus se apresenta a Moisés como Deus, eu sou. E essa expressão quer dizer eu e mais ninguém. Quando Jesus está dizendo eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo o seguinte: tem um monte de porta na tua frente, mas eu sou aquela que dá acesso a pastagens, eu sou aquela que dá acesso à salvação, eu sou aquela que dá acesso à liberdade. Eu e mais ninguém. Irmão, você pode estar entrando em muita porta maligna, você pode estar entrando em muita porta ruim, até aqui dentro desse lugar. Você pode estar ouvindo palavra atrás de palavra, veio aqui porque teus pais te obrigaram, chegou aqui nesse lugar porque, não sei, não tem mais nada para fazer no domingo. Mas você pode estar entrando em portas perigosas, portas que não estão te dando, em primeiro lugar, estabilidade, portas que não estão te dando liberdade, portas que não estão te dando alimento. Está se alimentando de qualquer porcaria, está se estabilizando, sabe, em coisas que não te dão segurança alguma e não está tendo liberdade, está oprimido, está olhando para o lado errado. Será que hoje, meu irmão, você está compreendendo que Jesus é o caminho e a porta até o Pai? Não tem como ir para o outro caminho, não tem como ir para outro lugar, não há. E isso vai nos levar a saber que a fé em Cristo, ela vai nos proporcionar recomeço. Talvez diante dessa exposição, você não entendeu ainda que o importante hoje é recomeçar. Ah, mas recomeçar não é tão gostoso como a gente pensa. Recomeçar exige renúncia. Recomeçar exige exposição. Recomeçar exige quebrantamento, humildade, coisas que a gente não tem, às vezes, a proatividade de fazer. Será, meu irmão, que você está disposto a abrir mão de algumas coisas para recomeçar outras? O versículo 22 é o encorajamento do autor aos Hebreus à igreja, dizendo: assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Uma das ações sacerdotais para a purificação do povo de Deus mediante o exercício sacerdotal era a purificação pela água e a aspersão pelo sangue. O sacerdote, quando preparado para purificar o povo e representando o povo diante de Deus, recebendo a palavra de bênção e de purificação, o sacerdote aspergia água e sangue sobre o povo que precisava de pecados perdoados. E é interessante que essa ação ela se cumpre em Cristo, porque Ele derramou seu sangue por nós. Ele é a água viva que limpa o nosso coração. Ele é aquele que manifesta o poder do Senhor no coração que se quebrantou e se arrependeu. O profeta Ezequiel já havia falado sobre isso em Ezequiel 36, versículo 25, quando ele vai dizer: eu vou pôr o meu espírito dentro deles. Eu vou tirar aquele coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Alguns de nós têm um coração tão duro e tão resistente à palavra que a gente prefere direcionar na nossa cabeça para alguém que a gente conhece do que para nós mesmos. Porque achamos que o nosso pecado é mais tranquilo do que o do outro, que é mais hediondo. Mas a verdade, irmãos, é que às vezes a gente está resistindo ao próprio Deus, que insiste em nos amar e insiste em acreditar em nós, mesmo quando nós não acreditamos nele. Porque parece que a nossa fé está resumida à religião, a nossa tentativa de ser bom e ser justo diante dele.
e não a tentativa de Cristo, aquela que fez com que ele viesse até nós, nos representar, nos libertar, nos limpar. Será que seu coração hoje é de carne ou é de pedra, irmão? Você não tem que ter vergonha de mim, não. Você tem que ter vergonha, sabe, de não estar na presença do Senhor. Não tem que ter vergonha, sabe, de ter muitos anos de igreja e ainda ter coração duro. Você tem que ter vergonha de não mudar. Isso aí é uma vergonha. Nunca é tarde para a gente entregar nossa vida com sinceridade para o Senhor e ter um recomeço. Nunca é tarde para deixar um caminho mau e ir pelo caminho eterno. O salmista já dizia no Salmo 139, Senhor, o Senhor me sonda e me conhece. Vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Nem o salmista sabe se está caminhando bem ou não. Será que você sabe se está caminhando bem ou mal? O fato é que a Bíblia vai dizer que quem come e bebe desse pão e desse cálice sem examinar a si mesmo, come para a sua própria condenação. Está vivendo como condenado, quando deveria estar liberto. E o que eu tenho que fazer, pastor? Examine a si mesmo. Olha para você. Olha para o seu coração. Olha para o que você tem que mudar. Todos nós, queridos, nós erramos, falhamos em algum ponto da nossa vida. Mas a gente pode recomeçar visando ajustar aquilo que extraviou na nossa caminhada. Mas é somente em Jesus que a gente vai conseguir recomeçar e alinhar o nosso coração. Só nele. 1 Pedro 2, versículo 24, a Bíblia fala, Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Essa palavra me anima e me encoraja. Apóstolo Pedro está dizendo, Ele levou no seu corpo os nossos pecados. Sabe aquele pecado que você fez hoje? Jesus estava sofrendo por ele. Sabe esse pecado que você não quer largar? Que você insiste em praticar e fica debochando? Jesus já apanhou por ele. Sabe aquele comportamento que você sabe que tem que parar e fica achando que é o outro que tem que mudar primeiro que você? Jesus apanhou por ele também. O sangue de Jesus foi derramado por isso. Sabe o pecado que você tem que se arrepender hoje, largar hoje? Jesus morreu por ele. Ele estava sendo castigado quando você estava pecando hoje. Quando você pecou semana passada. Quando você pecou mês passado. E ficou contando para os outros aí, se cartando. Jesus morreu por isso. Mas olha o que o texto está dizendo. A fim de que nós morrêssemos por nossos pecados e devêssemos viver para a justiça. Pelas feridas dele, nós somos curados. Deus quer que você viva para a justiça dele. E é assim, exercitando a nossa fé. Nós somos alcançados pela misericórdia que nos renova e o seu amor que nos sustenta para viver o plano que ele tem para a nossa vida. É assim que a gente se renova, quando a gente reconhece que tem que mudar. Isaías 1, versículo 18 e 19, a Bíblia vai dizer, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. É interessante que a misericórdia, ela antecede o juízo. E Deus está aqui antecipando a misericórdia para o povo, dizendo, vamos refletir juntos. Se vocês acham que o pecado de vocês está complicado, eu posso reverter tudo isso, eu posso mudar tudo isso, eu posso libertar vocês, eu posso fazer vocês vasos novos, eu posso limpar o coração de vocês, eu posso fazer vocês serem completamente diferentes. E quem está andando com vocês, quem está vendo vocês, vai notar essa diferença. Mas há uma condição, se vocês estiverem dispostos a obedecer. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, vocês vão comer os melhores frutos dessa terra. Parece que esse é um vício, não só brasileiro, mas humano. A gente sempre quer o melhor pagando pouco. A gente sempre quer, sabe, o máximo fazendo o mínimo. Nós sempre queremos, sabe, tudo fazendo nada. Não é? Parece que tudo que exige de nós algum tipo de esforço, a gente já descarta.
E o povo de Israel não era diferente, não. E é por isso que Deus fala, sim, o rubro pode se tornar branco, sim, a escarlata pode ser como a neve, mas vocês têm que estar dispostos a obedecer. Tem que estar dispostos a adaptar a vida de vocês à minha vontade. Caso contrário, é só mais um sermão do pastor Lucas, em um domingo qualquer.